Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa Diabetes 130. Aqui eu falo de educação em diabetes, de como você pode baixar a sua diabetes tipo 2 para 130 após refeição, de uma forma simples e vantajosa para você. Eu sou Marcilene, enfermeira do Açucareto, e a nossa aula de hoje é a pele de quem está com a diabetes alta. Você sabe como é a pele quando a sua diabetes tipo 2 está alta? Você sabe identificar através da pele quando essa diabetes tipo 2 está descontrolada, principalmente por muito tempo? Nessa aula de hoje, eu vou te mostrar como ocorre tudo isso, como você observar através da sua pele e como você evitar um perigo que eu tenho certeza que você não viu através da sua pele e dessa diabetes alta, dessa diabetes 200. E como evitar esses perigos, evitar tudo isso, evitar várias consequências da diabetes, inclusive para a pele. E vamos para a nossa aula, né? Antes da gente entender, né, esses perigos da diabetes alta na pele, ou como a sua diabetes, como a sua pele está na diabetes alta, a gente precisa entender a função da pele, a gente precisa olhar um pouquinho como é a pele do nosso corpo, para que a gente saiba quando ela está alterada, concorda? Concorda? E antes da gente entrar na nossa aula propriamente dita, deixa eu te pedir uma coisa. Já te inscreve nesse canal, no canal Açucareto, para não perder mais nenhum vídeo sobre diabetes tipo 2, de como te ajudar a baixar essa diabetes para 130. E curte esse vídeo, porque assim o YouTube entrega para outras pessoas que têm diabetes, de alguma forma indireta, você está ajudando essas pessoas também. Assim como é importante para o canal, para a gente saber e produzir mais conteúdos sobre diabetes tipo 2. E aí vamos para a nossa aula de hoje, sobre a nossa pele, né? Sobre a pele de quem está com diabetes alta. Como é que fica, como você observa. E quando eu falo de diabetes alta, eu estou falando da diabetes de 200 mesmo, tá? Que já é uma diabetes alta. A pele, uma das funções maiores do nosso corpo, ela é proteção, né? Então, cerca de 15% do nosso corpo ela é de pele, é muita pele, né? Então, cobre todo o nosso corpo, ela tem função de proteção. E com essa função de proteção, ela esconde um perigo, ou melhor, ela não esconde um perigo. A diabetes de 200, ela causa um perigo que você não viu, a gente vai ver essa estrutura. Então, a pele, além de proteção física mesmo, ela é um elemento de comunicação, né? Do nosso externo quanto do nosso interno, principalmente pelos nossos nervos. Dentro da nossa pele, a nossa pele, a gente tem que a gente chama de terminações nervosas, justamente para proteger a gente. Quando a gente pega num quente, num frio, da sensibilidade tanto de calor quanto sensibilidade motora, então tá ali dentro da pele, assim como produção de sebo, de algumas outras secreções para proteção da pele. Então, no geral, a função da nossa pele, ela é de proteção mesmo, mas também transpira, né, excreta líquido, excreta suor, todo com esse mecanismo de proteção. E vamos avançando. E a diabetes alta afeta a pele da cabeça aos pés. É isso mesmo. A diabetes de 200, ela é alta.
E ela, primeiro, é um perigo, porque a maioria das pessoas que têm diabetes 200, ela não sente nada. Mas não significa que está normal ou não está acontecendo dano por dentro do corpo com essa diabetes 200. Você só não sente nada. O problema é que quando vai sentir 5 anos depois, já não tem mais jeito. E aí é esse ponto que essa série Diabetes Alta, o perigo que você não viu, do canal Açucareto, quer te mostrar. E se você não assistiu todas as aulas da playlist, vai lá na playlist do canal Açucareto do YouTube, que está lá essa série de aulas Diabetes, o perigo que você não viu, que eu abordo, que eu te mostro esses vários perigos que às vezes não é visível para você, às vezes você desconhece, e aí se você não conhece, como você pode evitar? Então a diabetes alta, ela vai afetar a sua pele da cabeça aos pés. E eu vou te falar de problemas hoje que talvez você pode identificar em você ou em algum amigo que tem diabetes ou de algum familiar que tem diabetes, que você nem imaginava que estava relacionado à pele, estava relacionado a essa diabetes alta, essa diabetes de 200, por exemplo. E porque é difícil de relacionar, as pessoas confundem sintomas que tem na pele, por exemplo, que não relacionam com a diabetes. Como assim? Um exemplo disso é a coloração da pele. Eu trouxe uma foto aqui para você com essa diabetes de 200 aqui, uma pele escura. Nem sempre essa pele escura significa que tem relação com diabetes. Mas, sabe aquelas pessoas que dizem estão pré-diabético ou estão começando? Ele é um grande sinal identificador. Essa pele do pescoço aqui, ou da axila, cotovelo, elas tendem a ficar mais escura. E isso significa, quando a diabetes está alta, ou que você tem insulina, mas ela não funciona. Que num termo saudez significa resistência à insulina. O que está acontecendo por dentro para que o seu corpo faça essa escuridão aqui, deixe mais escura essa região? E as pessoas confundem porque às vezes não é relacionado a diabetes. A pessoa que é negra, que é preta, dificilmente dá para identificar. As pessoas mais claras, mais brancas, né? Elas demoram mais tempo para aparecer pela própria natureza da estrutura biológica da pele. E a pessoa que mais aparece em tonalidade da pele é aquela que chamamos de morena. É uma pessoa negra, só que ela tem uma tonalidade, eu não sei se é esse termo que se chama em questão de pele, né? Mas é que o intuito é que você identifique isso na sua pele, uma tonalidade mais clara. E aqui eu não estou colocando a questão de etnia, tá? Eu quero só colocar para você atentar para identificar a coloração da pele, seja em qual cor da pele for, tá certo? Então, a pessoa que ela não chega a ser muito negra nem muito branca é que mais aparece, porque é mais ela consegue a própria característica biológica dela é mais propensa a isso, mas não significa que não aconteça nas outras, tá? É mais fácil de identificar. E essa escuridão, principalmente na pele do pescoço, cotovelo, axila, é porque na pele, para crescer a pele, a gente produz um hormônio. E esse hormônio, para crescer a nossa pele, por exemplo, tá? Ela tem 4 camadas. Essa pele fina mesmo, ela tem 4 camadas. Uma vai crescendo na outra. Então, essa pele mais externa, por exemplo,
que você esfrega e sai o sujo, essa camada é a que morre. A camada de baixo, uma vai se transformando na outra, e todo o tempo a nossa pele se renova. Então, para ela fazer isso, além de outros mecanismos, o hormônio estimula que essa pele também cresça. E esse hormônio que faz crescer a pele, ele também absorve um pouquinho de açúcar. Quando você está com diabetes alta, na diabetes tipo 2, no diabetes tipo 2, que acontece a resistência à insulina, então, na diabetes tipo 2 é muito característico isso, porque a pessoa tem insulina, mas não funciona, que a gente chama de resistência. Você tem o açúcar no sangue, que precisa ser absorvido, e você produz a insulina, bastante insulina, mas ela não funciona. E aí o organismo entende que ele precisa ajudar. Numa analogia bem simples, seria isso. E aí esse hormônio da pele, através da resistência à insulina que está lá no seu, que o seu pâncreas está produzindo muita insulina, mas não funciona, ele acaba aumentando essa hiperprodução de pele. E dá para perceber isso nessas regiões e acaba sendo escurecidas por outros processos metabólicos também, de excesso de melatonina e outros detalhes. Mas eu quero focar aqui que uma das causas principais é a resistência à insulina. Então, se você tem diabetes tipo 2 e está com essa pele mais escura, será porque essa diabetes não está alta demais? E às vezes você verifica em jejum, dá 200 e acha que está tudo ok. Em jejum não é a medida correta. Se você verifica só em jejum e pronto, não significa que a sua diabetes está controlada ou que você está mapeando a sua diabetes. A gente vai ver mais lá para frente. Certo? Então, aqui eu quero que você fixe isso, que não confunda isso. Não confunda. É uma pele escura, mais escura, com algum outro problema se você tem diabetes tipo 2. Claro que dá para esclarecer. Lembrando que nem toda escuridão na pele do pescoço, da axila, cotovelo, é resistência à insulina, mas tem como excluir isso, tá? Mas se você tem diabetes tipo 2, atente para isso. E se você conhece alguém que tem obesidade, que é acima do peso, que não faz atividade física, que come desreguladamente qualquer comida, principalmente com fast food, né? Várias comidas industrializadas, e tem essa mancha no pescoço, atenta para a diabetes. E às vezes essa pessoa aqui, só fazendo um parêntese, às vezes essa pessoa que não é diagnosticada com diabetes e tem esse estilo de vida que eu acabei de citar, e essa mancha no pescoço, se você fizer a glicemia dela em jejum, vai estar normal. Mas o que está acontecendo lá por dentro do corpo dessa pessoa é a resistência à insulina. E aí, quando ela vai procurar o médico não vai pedir somente a glicemia em jejum dela, porque como ela está essa resistência à insulina, mas o corpo está equilibrando ela. Eu estou falando disso quando a pessoa ainda não tem um diagnóstico de diabetes, mas está iniciando ali um processo e essa escuridão aí já está alertando. Ela está com resistência à insulina, é o mesmo mecanismo que está para diabetes alta, quando a pessoa já tem um diagnóstico. É o mesmo mecanismo de resistência à insulina. Então, essa mancha, a observância dela, você observar e conhecer e identificar em alguém na sua família, identificar em você, pode evitar que essa pessoa chegue na diabetes, porque ela consegue corrigir essa resistência à insulina. Assim como você consegue corrigir essa diabetes alta. E corrigir essa resistência à insulina mesmo sendo diabético. Então, não deve se confundir com outro problema, certo? Apesar de que quem tem a pele mais escura nessas regiões nem sempre é diabetes, certo? Mas geralmente causa essa confusão porque poucas pessoas sabem que essa mancha escura
pode representar resistência à insulina. Significa que tem insulina no seu corpo, que o seu pâncreas produz, mas ela não está funcionando. E se você tem a diabetes alta, ela vai descontrolar ainda mais, mesmo que você não sinta nada agora. E quem não tem diabetes está propenso a desenvolver diabetes se continuar na mesma estrada, se continuar no mesmo caminho. E na pele, né? Qual o perigo, né? Qual o perigo disso? A gente viu esse sintoma da pele escura, mas eu quero que você veja agora um perigo que talvez você não tenha visto da diabetes alta, da diabetes 200 na pele. Como eu te falei no início, a pele ela serve como proteção. E aí embaixo dela a gente tem terminações nervosas. E a gente tem terminações nervosas no pé e na mão. E eu vou abordar especificamente o pé, por quê? Um dos problemas das consequências da diabetes é o pé diabético, é aquela pessoa que perde o pé. E aí, aqui pode ser evitado, tá? Aqui está um problema que talvez você não tenha visto na própria pele. Na região do pé, a gente tem terminações nervosas, né? Assim como na mão também. Justamente para proteger a gente para aumentar a nossa sensibilidade à dor. Para que quando a gente pise, por exemplo, numa pedra, num espinho, a gente sinta e tira o pé rápido. Quando a gente machuca o pé, para a gente sentir e não colocar o pé lá de novo. Então, nesse sentido básico aqui, claro que é muito mais complexo do que eu estou falando, e quem faz isso é as nossas terminações nervosas, é o final dos nossos nervos, que sai lá da medula espinhal, né? Sai lá do nosso cérebro, se prolonga na nossa coluna, até chegar em cada parte do nosso corpo. Nosso corpo é um sistema interligado, complexo e maravilhosamente perfeito. Às vezes que a gente desregula alguma coisa, né? Mas ele é complexo e maravilhosamente perfeito. Uma criação de Deus perfeita. Então, voltando aqui para o pé, ele tem as terminações nervosas. E a glicose alta, ela danifica a capa desses nervos. Além da capa desses nervos, que, lembra, se você não assistiu a playlist do canal, assista lá a playlist do canal Diabetes Alta, o período que você não viu. Lá na parte de coração e diabetes alta, eu falo especificamente disso. Que além da diabetes alta danificar os nervos, por que ela danifica os nervos? Porque a glicose de 200, a glicose alta, ela gruda em alguma coisa e vai desequilibrar outras no organismo. A glicose é essencial, nós não vivemos sem açúcar, a gente precisa de açúcar no sangue para viver, senão a gente tem piripaque, a gente morre literalmente, mas ela não precisa estar em excesso. Quando ela está em excesso, ela vai grudar em alguma coisa e vai desequilibrar. Se ela grudou, ela não desgruda mais. Ela não desgruda mais. Por exemplo, quando ela gruda na hemácia, na parte vermelha do sangue, ela não desgruda mais. Ela só, como a hemácia tem em média 120 dias de vida, o que vai te salvar é você produzir outra hemácia e essa hemácia que está grudada no açúcar ser descartada lá no fígado. Né? Então, nos nervos, por exemplo, essa glicose alta vai grudar e vai danificar, vai tirar capas dos nervos e a tua sensibilidade não é a mesma. E aí um perigo que você não vê aqui. E debaixo da nossa pele tem as terminações nervosas, porque nossa pele não é proteção. Então, a terminação nervosa, para a gente sentir mais dor, sentir um nível de dor, é como uma proteção para a gente. Uma proteção para a gente. Então, é como um alerta para a gente não se ferir.
porque imaginou se você não sentisse dor? Já viu aquelas pessoas que não têm sentido dor? Elas se queimam, elas se machucam feio, porque elas não sentem dor. Então, a dor, ela é uma defesa. E quem faz isso são os nervos, as terminações nervosas que também estão lá embaixo do pé, estão na mão. E, como eu disse, além dos nervos, embaixo do pé ali, também tem circulação de sangue. Circulação de sangue é um perigo que você não vê e que está ali, está embaixo da pele. Embaixo da pele. Além disso, lembra lá do pescoço que eu falei que na resistência à insulina, quando tem insulina e essa insulina não funciona, o próprio hormônio que estimula esse crescimento da pele, ele absorve também açúcar. Acontece assim como está acontecendo lá no pescoço, todo o seu pé, ele tende a ficar mais grosso, também toda a sua pele. Assim como a perda de pelos. A perda de pelos, não só na questão da pele em si, da estrutura da pele, mas quando a glicose gruda com uma proteína, que essa proteína vai formar o colágeno, que é a plasmina, e aí acontece a baixa de colágeno. Você tem pouco colágeno, você tem pouco pelo. Então, tem várias outras consequências dessa diabetes alta para a sua pele. E eu vou te falar um aqui. A pele não é proteção? Sabe aquelas pessoas que têm diabetes, principalmente diabetes tipo 2, que tem candidíase de recorrência? O que é isso, né? Traduzindo o termo saúde. Candidíase. Cândida é um fungo que ele pode dar no genital. Tem um outro tipo, um outro tipo de fungo que dá de cândida que dá na unha. Mas cândida é um fungo. E com a pele, ela vai perdendo a proteção em virtude dessa resistência à insulina, a pessoa com diabetes, ela tem problemas de infecção de fungo, né? A ocorrência de fungo ali na parte da genital, tanto masculino como feminino. E aí não adianta você só tomar medicação ou passar o remédio para diminuir a coceira genital, se não baixar a glicemia, porque ela vai aparecer de novo. Porque além da resistência à insulina ali que está acontecendo, que contribui com isso, mas também o excesso de glicose, fungo adora umidade. E o excesso de glicose contribui também com tudo isso. Então, em casos de cândida, tanto na unha quanto entre os dedos, por exemplo, que todo esse mecanismo de alteração da diabetes alta na pele, ela tira essa proteção, então fica mais fácil essa cândida acumular ali entre a unha, entre os dedos, na genital. Não é? A cândida ela sempre vai existir. Fungos e bactérias sempre vão existir. Acontece que a sua proteção da sua pele está ok para impedir que esses fungos se alojem? E uma forma disso é baixando a diabetes. E eu vou te mostrar algumas coisas que você pode fazer para baixar a diabetes sem sofrimento. Ter a diabetes alta, de baixa, de 130, por exemplo, ela não precisa gerar sofrimento. Aliás, se gerar sofrimento, você não consegue por muito tempo. E aí você evita não só problemas na pele, né? Na pele, você conserta essa diabetes por dentro. A gente vai ver já alguns detalhes disso. Mas por que saber disso vai te ajudar a baixar a diabetes? Ora, de tudo que eu falei, você sabia desses detalhes? Conte aí nos comentários. Se você sabia de tudo ou alguma coisa que eu te falei que atentou para aquilo, você sente alguns sintomas disso, você sabe o que fazer. Então, quando você sabe, por exemplo, da pele mais escurecida, da pele do pescoço mais escurecida, você sabe que a sua diabetes está alta. E ela não está alta agora, hoje.
Ela está alta há vários dias, há vários tempo, com a resistência à insulina. Por que eu digo alta? Porque a sua insulina não está funcionando. A insulina não está funcionando dentro do seu corpo, os remédios não estão fazendo efeito que era para fazer, né? Que era para fazer, não, corrigindo. Você não está atuando na causa, você está só tomando o remédio e o remédio não resolve, ele te ajuda, mas ele não resolve. E aí você cada vez mais está produzindo insulina e o teu corpo está tentando equilibrar. O teu corpo está tentando dar um jeito. E a escuridão na pele é um jeito que o corpo está dando pela glicose alta. Essa glicose alta, essa glicose de 200, faz o pâncreas produzir mais insulina. Ele produzindo mais insulina gera outras desregulação, inclusive o pâncreas pode produzir tanta insulina até ele parar de produzir, porque fica com um tipo de exaustão. Ele tem uma capacidade limitada durante toda a vida para produzir insulina. E aí, às vezes, você sai de uma diabetes, de uma medicação oral, né, de comprimido, e tem que tomar insulina porque o seu pâncreas não produz mais. Acontece com uma pessoa com diabetes tipo 2, acontece. A maioria produz insulina. Quando ela chega a não produzir insulina, é porque ela levou o pâncreas dela à exaustão. E tem como saber se você ainda produz insulina? Tem. Principalmente por um exame chamado peptídeo C. Mas é uma outra aula isso. Então, saber desses detalhes aqui da pele, que essa pele escura tem resistência à insulina, que alguns sintomas de candidíase pode estar indicando essa resistência à insulina, essa glicose que está alterada, mesmo de 200, que você não está assistindo nada, ela não é para estar 200, ela é para estar mais baixa, e aí tem como a gente saber disso fazendo um mapeamento correto. E também saber do que as terminações nervosas ali estão embaixo da pele, e estão na pele, né? Estão embaixo e na pele. Com a glicose alta, tira essa capa desses nervos, além de alterar a circulação ali, diminui sua sensibilidade, então diminui sua proteção. Saber de tudo isso faz você ir para outro caminho, concorda? Me diz aí se saber de tudo isso não te dá a direção para um outro caminho para querer baixar a diabetes. E aí é uma questão só de passo a passo e tornar fácil esse processo para você baixar a diabetes, né? Porque se você não tornar fácil, você não consegue fazer por muito tempo. E saber de tudo isso, né, vai saber onde você consertar essa diabetes por dentro, consertar essa resistência à insulina, através de alguns sintomas que você já viu aqui. E agora, sabendo de tudo isso, agora que você sabe de tudo isso, teve uma noção de tudo isso, claro que a gente poderia falar profundamente desse tema aqui por mais umas 5 horas, mas o que te dá uma noção de o que acontece por dentro na diabetes alta, na pele, para te alertar que você pode buscar um outro caminho. Mas agora, sabendo de tudo isso, o que fazer, né, com a pele escura ou com algum sintoma que a gente falou agora? O primeiro ponto é verificar a glicemia. E aí você vai ver vários vídeos, várias aulas aqui no canal, sempre vou tocar nesse ponto. Verificar a glicemia capilar. Tem outras formas de você que já tem diabetes tipo 2 verificar a sua glicemia, a sua diabetes? Tem. A glicemia capilar é a mais fácil, é a mais barata. E é o que dá para fazer agora. E por que verificar a glicemia capilar é o que você pode fazer agora, né? E para evitar tantos problemas na pele, da pele escura. Porque com a glicemia capilar, você sabe se o diabetes está controlado ou não. E me diz aí nos comentários.
Você verifica a sua glicemia e você sabe quando a sua diabetes está controlada? Quais valores que tem que dar nessa glicemia capilar? A glicemia capilar, o principal parâmetro de verificação dela é as refeições, café da manhã, almoço e jantar. Claro que, dependendo do objetivo que você verificar a sua glicemia, você vai analisar e comparar, certo? Se você quer melhorar suas medicações ou diminuir suas medicações, se você quer melhorar a sua atividade física, a sua verificação de glicemia ela tem que ser com um objetivo. Mas eu vou te falar que, no geral, geralmente, quando eu começo no método açucareto a ensinar a pessoa a fazer um mapa de glicemia, eu começo dessa forma, porque aí depois a gente vai buscando o caminho que a pessoa tem que seguir e o que é melhor para ela. Então, verificar a glicemia é antes das refeições e 2 horas depois das refeições. 3 vezes na semana. Inicialmente, né, ali para saber se a sua diabetes está controlada, mas não significa que você vai verificar isso para sempre. Você verifica até atingir seu objetivo. Se o seu objetivo é saber se a sua diabetes está controlada, se você verificar uma semana isso, você consegue saber se ela está controlada ou não. E os valores para você ter referência é 80 a 100 antes das refeições e 2 horas depois das refeições, está até 150. O ideal, o ótimo, é estar 130 ou próximo disso. Porque assim você evita várias consequências, não só para a pele. Então, verificar a sua glicemia capilar e fazer esse mapa da glicemia capilar, ele te diz o caminho onde você tem que chegar. Porque dá para você ajustar, por exemplo, a sua refeição, você comendo o que você gosta, melhorando a resistência à insulina. Dá para você ir diminuindo suas medicações de acordo com o que você vai diminuindo a diabetes. Lembrando que a diminuição de medicação é você junto com o seu médico. Não dá para fazer nada sem responsabilidade e bom senso, tá? Então, verificar sua glicemia, sempre você vai me ouvir falar aqui no canal Açucareto disso. Porque é assim que eu conduzo as pessoas que têm diabetes no método açucaredo, para ela conseguir criar o mapa, que eu chamo de mapa AD130, para ela criar o mapa para ela chegar numa diabetes de 130, ou às vezes até menos, tem menos. Então, se você não tem esse caminho, você não verifica, como é que você sabe se você vai chegar lá ou onde você está? Então, esse é um dos pontos que você pode fazer. E criando esse mapa, né? Independente se você está numa glicemia de 250, de 200 e 300, é possível você criar esse mapa da diabetes 130 e assim, na diabetes tipo 2 é a única que dá para consertar essa resistência à insulina. É possível. Claro que tem que ser intencional, não é nada milagroso, mas é possível. E o tempo varia de cada pessoa, mas é possível você alcançar uma glicemia de 130 em pouco tempo, em 4 semanas ou menos. Dependendo do seu estado, claro. E o outro ponto, né, que você pode fazer agora para evitar aquela pele escura, a resistência à insulina, a sair dessa diabetes alta de 200, é o ajuste de hábitos. E eu chamo de ajuste de hábitos, né? Em três principais. Esse ajuste de hábitos tanto vai evitar os problemas na pele, vai fazer com que a tua pele ela cumpra a função que tem que cumprir, que é proteção em todos os sentidos, tanto de barreira quanto proteção de dor, de sensibilidade. Também esse ajuste de hábitos vai te ajudar a baixar essa glicemia para 130 após as refeições, 2 horas após as refeições. E esse ajuste, por que eu chamo de ajuste de hábito? Porque é o que você já faz, que é alimentação, sono e movimento do corpo. Dentro do método açucareto, eu chamo esses 3 hábitos, né? Eu ajudo a pessoa a fazer esses 3 hábitos no dia a dia dela, de uma forma simples e vantajosa para ela. O que é o vantajoso? É que ela usa o comportamento dela a favor dela, o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de comer e segue esse mapa para chegar a diabetes 130. Então, no método açucareto, eu chamo de refeição COQ-P. É um passo a passo que eu ensino o paciente, a pessoa mesmo, que tem diabetes tipo 2,
a buscar essa alimentação, a entender a alimentação dela, no dia a dia, do que ela gosta de comer, a cultura que ela tem, os gostos que ela tem, como ela vive, encaixar ali na vida delas, entendendo essa alimentação que conserta essa resistência à insulina, que conserta essa diabetes tipo por dentro. E é possível você comer o que você gosta, consertando essa diabetes por dentro. E na diabetes tipo 2, é a única que você consegue fazer isso. Você sabia disso? Você consegue consertar essa resistência à insulina. E pode ser mais simples do que você imagina. E quando eu digo ajuste de hábito, é porque se você fizer aquelas dietas restritivas maluca, no intuito de baixar a diabetes, ela funciona? Funciona. Porque você não vai comer. Porém, você não consegue fazer por muito tempo e acontece que gera um sofrimento tão grande para você, de uma forma inconsciente, que quando você volta, você dá vontade de comer as coisas que você nem tinha vontade de comer. E foge do seu controle as coisas. Então, é muito mais fácil você usar uma forma simples e vantajosa para você, que você vai colocando como hábito, por isso que eu chamo de ajuste de hábito, colocando como hábito. Quando você coloca como hábito dentro da sua rotina, o seu cérebro não tem trabalho de fazer, o seu cérebro não sofre, porque está usando seu comportamento a seu favor, que você gosta de comer, e todo o seu contexto de vida, então fica muito mais fácil de você fazer pelo resto da vida. É só um ajuste e não precisa gerar sofrimento para você. Aliás, se gerar sofrimento, você não consegue fazer por muito tempo. E aí o segundo ajuste de hábitos é o sono. O sono, na resistência à insulina, ele tem um papel fundamental, que a pele escura vai ter relação com isso. Mas no sono, a gente produz hormônios essenciais para o controle do nosso corpo, né? Você já pensou que dormir não é uma opção para gente? Nós somos obrigados a dormir. A última pessoa que teve no Guinness Book, né, que passou 11 dias sem dormir, foi em 1960. E a partir dali, nunca mais foi registrado, porque entendeu-se que é nocivo para a pessoa não dormir. Então, se você disser que não vai dormir, você vai cochilar e o sono vai trapacear você, porque nós somos obrigados a dormir. O sono é uma forma do nosso corpo se recuperar, se restabelecer. E engana-se quem acha que a gente dorme para descansar. Não, o nosso corpo trabalha muito dormindo. Mas a gente precisa, nós com seres humanos, a gente funciona no ciclo circadiano, né? No termo saudez. É o dia e noite. Então, à noite, a gente produz alguns hormônios que é durante o nosso sono. Esses hormônios, como melatonina, serotonina, hormônio do crescimento, cortisol, a gente precisa deles, vários outros, né? Vários outros vão interferir em todo o funcionamento do nosso corpo, assim como na resistência à insulina, vai diminuir ou não, assim como a vontade de comer doce, assim como a saciedade. Então, às vezes, não é fome, aquela vontade de comer demais, é uma alteração hormonal, que você só precisa ajustar o seu sono. Então, esse ajuste de hábitos ele é essencial para você baixar a sua glicemia e evitar problema na pele, não só na pele, no rim, no coração. É um efeito cascata muito positivo. E no método açucareta eu chamo disso de sono pirulito. É o sono de criança mesmo, a gente buscar um sono que a gente durma e acorde bem, independente da sua idade. E a maioria das vezes, nós adultos, a gente não tem esse sono de criança, esse sono pirulito, porque a gente se preocupa com aquilo que a gente não consegue resolver, o que a gente não consegue ter controle. E existe método que a gente vai ajustando isso para a gente dormir melhor. E às vezes pode ser mais fácil do que a gente imagina, sabia? E o terceiro ajuste de hábito é o movimento do corpo.
Porque a gente precisa movimentar não só para lubrificar o nosso corpo, como as articulações, para a gente ter movimento, mas para que a gente use glicose. Quando a gente usa a glicose do sangue, da nossa alimentação, o que o nosso corpo produziu, a gente não induz demais essa produção de insulina, então a gente tem menos resistência à insulina, facilita vários outros processos. Uma melhor forma da pessoa com diabetes movimentar esse corpo é pela musculação, usando a força do corpo mesmo, muscular. Quando o músculo ele é estimulado, né, pelo movimento com musculação, que você pode ir para uma academia, fazer em casa, mas o sentido é fazer com estímulo de crescimento do músculo. E não estou dizendo que você ficar marombado, não. Marombado, não. Mas você fazer isso propositalmente, intencionalmente, que além da glicose via insulina que o músculo usa, ele usa açúcar extra. E quando ele começa a ser estimulado nesse ponto de força muscular para ele aumentar de tamanho, né? E quando digo aumentar de tamanho, não é ficar, você não vai ficar marombado do dia para a noite. Cada um vai evoluir de uma forma do jeito que treina, do jeito que se alimenta. Cada um vai evoluir de uma forma, mas é importante para a pessoa que tem diabetes, porque além dos outros benefícios, né? Nosso músculo tem da cabeça aos pés, e é o nosso músculo que sustenta os nossos ossos, que nos mantém em pé. Então, a gente tem pele, a gente tem gordura, a gente tem músculo, a gente tem osso. E a maior parte do nosso corpo, ele é músculo. Se a gente não estimular ele não cresce, ele não desenvolve, ele não se mantém. E aí, se a gente não estimula, né, a gente estimula com movimento. Se a gente não estimula, ele vai cada vez mais diminuindo, então a nossa mobilidade vai diminuindo, a facilidade de queda vai diminuindo, ou vai aumentando, a gente tem dificuldade de levantar, a gente tem dificuldade de sentar, dificuldade de se equilibrar, tropeça e cai para qualquer coisa. Então, a nossa força muscular, ela nos dá tudo isso e muito mais. E na diabetes, ela usa a glicose, essa força muscular, ela usa a glicose a mais do que a insulina coloca para dentro da célula. Então, te ajuda bastante a diminuir essa resistência à insulina, te ajuda a manter essa diabetes controlada e vários outros benefícios em relação a isso. Então, esses 3 ajustes de hábito de alimentação, sono e movimento do corpo, eles fazem você evitar aquela pele escura, né? Evitar problemas na pele, então qualquer proteção, melhorar essa proteção da pele e diminuir a resistência à insulina e consertar essa diabetes por dentro. E aí, essa pele escura, né? O que você pode fazer mais tarde, e os 3 hábitos de ajuste, você pode começar agora. Né? Me conta aí nos comentários como você tem esses 3 hábitos, quais suas dificuldades de fazer, como é que você pensa sobre diabetes, esses 3 hábitos. Me conte aí nos comentários, porque aí a gente vai conversando e vou produzindo cada vez conteúdo, assuntos aqui que possa chegar até você e te ajudar a baixar essa diabetes. E aí, outra coisa que você pode fazer para dessa pele escura é descobrir se é da diabetes ou não, tá? Então, como eu te falei lá no início, nem toda pele escura na área do pescoço é resistência à insulina, mas você tem que tirar essa dúvida. E como você tira essa dúvida? É numa consulta médica. Claro que o resultado da tua glicemia capilar, se você fizer o mapa da tua hemoglobina glicada, aquela que você faz a média das 3 semanas, que são os exames mais simples de fazer logo, e os teus sintomas clínicos, tempo de diabetes, o que você está sentindo, se você está acima do peso ou não, se você tem circunferência abdominal
mais aumentada, se masculino está maior que 94, se feminino está maior que 80. Então, um conjunto de fatores, um conjunto de características clínicas que a gente chama, que vão fazer com que o médico diga para você se é da diabetes ou não. Mas, repito, se você tem diabetes tipo 2, atente que possivelmente é da resistência à insulina e não de outro problema. Mas exclua essa possibilidade, que de repente pode ser outra coisa, e aí tem como você também consertar essa escuridão aí essa escuridão no pescoço, né? Essa pele mais escura, essa alteração da pele, que ela não só mais escurece, mas realmente altera a estrutura ali da pele do pescoço, o cotovelo, axilas, que são a parte mais aparente onde transpira, certo? Então, me diga aí, me diga nos comentários se você gostou ou não desse vídeo, dessa aula. Coloque as suas dúvidas aí, porque quando você coloca, você pergunta, você me diz como você está, suas dificuldades. Se você diz que você gostou, que você não gostou também, tudo bem. Se você não gostou, eu vou continuar do mesmo jeito. Eu falo muito, mas o que eu quero aqui, com esses conteúdos gratuitos no YouTube, nas redes sociais como um todo, é que você conheça diabetes por dentro, que você conheça que dá para baixar a diabetes para 130 após refeição, que é o ideal para você baixar com a diabetes tipo 2, sem sofrimento. Se você fizer isso de uma forma simples, você consegue fazer isso por muito tempo e tem que ser vantajoso para você, porque assim você vive a sua vida e não vive uma vida de doente, uma vida de obstáculos, né? Porque a diabetes está impedindo você viver. Então, escreva nos comentários, porque assim a gente vai se comunicando. E compartilhe com 2 pessoas que têm diabetes, porque assim você vai estar ajudando essas pessoas a conhecerem mais a diabetes por dentro e assim evitando vários problemas em consequência da diabetes. E aí, o objetivo aqui é que você não faça parte da estatística das consequências da diabetes, tudo bem? Então, compartilha esse vídeo.